Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazzulo. E ela é a Rosana Freneda. E a gente está aqui para palavrinhar. E como prometido, nós vamos hoje usar uma palavra específica a palavra especial, né? Para o começo de ano. Isso. Ela veio bem a calhar a palavra que a gente escolheu, porque este é o momento da gente procurar se reinventar. Nós esperamos sempre a virada do ano para fazer essas... Para reorganizar a vida, os planos. Tipo, né? Eu tô na profissão certa, não tô? O que estudar, o que não estudar, enfim. Então hoje a gente vai falar sobre carreira. E quem vai falar sobre o assunto, é claro, é a Roseli Mazzulo, que é a pessoa especialista no assunto. E para a gente começar, eu quero que a Rô explique para a gente se há semelhanças ou não entre carreira e profissão. É isso, falar de carreira é sempre muito bom, é um momento realmente necessário, né? O janeiro é o mês onde a gente tem a chance de rever os nossos caminhos e rever as nossas metas. E, na verdade, a profissão é o que você exerce. Normalmente você começa a exercer por aprendizado. Você fez um curso de contabilidade, de medicina, de direito e exerce aquela profissão que advém de um conhecimento construído na academia. Você pode exercer uma profissão construída por talento, por herança, né, familiar. Muitas vezes a mãe costura, a filha passa a costurar, a mãe e os avós fazem tricô, crochê muito bem. Ah, então eu sou profissional do crochê? Você é profissional da arte, né? Porque tudo que é arte você faz muito bem. Então é um talento, você não precisou ir lá na academia, você herdou esse talento ou foi por curiosidade. E também há a profissão que advém de hobby. Nós vimos na pandemia, por exemplo, muita gente que amava cozinhar e que, devido às circunstâncias, passou a usar a cozinha como profissão, né? Tornou-se um empreendedor. Então, profissão é aquilo que você exerce. A gente pode dizer que profissão é aquilo que te traz um rendimento financeiro ou não? Tomara ou não tá ligado? Seja assim, tomara que seja assim, deveria ser assim. Tá. Né? Às vezes a pessoa ganha dinheiro com algo que nem sempre ela construiu. É algo que estava ali. Por exemplo, quantas pessoas se formam em direito e que não exercem a profissão? Exercem outras funções que têm origem no direito, mas não são advogados de fato. Tá. Então você tem ali... Aí ele se considera... Ele não pode, então, apesar dele ser formado em direito, mas ele exerce outra coisa. Ou ele, por exemplo, ele pode ser um professor, desenvolve um curso... Então, ou seja, então ele não é advogado. Ele como profissional. Estudou direito, mas ele pode ser professor de direito. Ele só é advogado porque quem faz direito forma advogados. O que é bacana se pensar em carreira, inclusive, é que muitas vezes você faz um curso e esse curso pode originar outros tantos caminhos. Nós fizemos letras. Certo. Letras, muitas vezes na faculdade de letras você tem a impressão de que o curso de letras só forma professor. Na verdade, o curso de letras forma uma série de outras coisas. Você pode ter tradutor, revisor de textos, jornalista, você pode ser uma série de coisas. É verdade. Né? Escritor? Então, escritor. Então, muitas vezes a profissão, ela se enraiza em você, infelizmente, por necessidade. Você estudou uma coisa, vislumbrou uma coisa e acaba exercendo outra. Por isso que organizar a carreira e ter um plano de carreira é tão importante. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que esse pessoal que está vendo a gente agora, como é que eles podem pensar em organizar um plano de carreira? É possível? Se a pessoa, por exemplo, tem a menor ideia de que carreira seguir, como é que começa? Qual é o start disso? Na verdade, é necessário cuidar da carreira. A gente negligencia. Nós moramos num país em que, por mais que você faça cursos, dificilmente um curso vai te entusiasmar para fazer um plano de carreira. Eu acredito que quando você entra numa faculdade, você deveria sair de lá com um plano de carreira. No mínimo, saber o que é carreira. Né? Porque a faculdade já deveria ter esse conteúdo, exatamente. Né? Exatamente. Porque você sai de lá, esse curso me possibilita o quê? Quais são as implicações futuras? Eu posso fazer mestrado, doutorado? Eu vejo pessoas falando, eu quero fazer mestrado. Mestrado forma mestres.
para academia. A pessoa não quer ser professor, então, né? Então eu preciso de uma instrução, né? Uma orientação em relação a isso, porque a carreira é a nossa trajetória, é o nosso caminho. Desde que a gente começou a trabalhar no que quer que seja, você construiu uma história profissional e a gente não tem registro disso. A gente trabalha num lugar, vai para outro. E aí, mas a gente tem e o currículo? O currículo não é uma espécie de registro da carreira ou não? É um registro, mas normalmente os currículos não são atualizados, eles não são feitos de uma maneira genuína, porque as pessoas acabam formatando um currículo de acordo com as necessidades do mercado. E muitas vezes o mercado tem uma necessidade que você não tem a competência. Entendi. Então, assim, se o mercado hoje está falando de soft skills. Então a pessoa vai lá e entope o currículo de soft skills. Ela tem essa habilidade, ela tem essa competência. Então a carreira começa respondendo a sua pergunta com autoconhecimento, né? Eu tenho de mapear as minhas competências. Primeiro, eu tenho de pensar, eu preciso dominar a minha carreira. A minha carreira depende de mim. É autorresponsabilidade. Nenhuma empresa tem obrigação de aquecer a sua carreira. A sua carreira se aquece por meio de conhecimento. É interessante essa sua colocação, né? Porque normalmente o que a gente vê como empresária que já tive ali a minha empresa, e os funcionários ficam na expectativa de que o proprietário ou o chefe coloque cursos para ele fazer, oriente, e na verdade eu acredito que deve ser uma busca individual, porque a minha expectativa como chefe é uma coisa, mas o funcionário como funcionário, de repente ele não quer fazer aquilo, ele está ali naquele lugar, talvez passando uma chuva. Esperando, aprendendo algumas coisas para um outro passo. Ele não quer construir aquele tipo de carreira. Então, na verdade, Rô, como é que funciona, né? Porque você tem aí contradições bem importantes. Porque, em primeiro lugar, se eu acredito mesmo que o meu patrão, o meu empregador tem obrigação de pagar um curso para mim, por exemplo, certo. Esse empregador vai pagar um curso que reverbere benefício para a empresa. Claro. Não, ele não vai pensar o que você quer, o que te realiza, qual é a faz carreira feliz, que você, né? Entendeu? Ele vai falar, eu vou oferecer um curso para a Rosana para ela desenvolver ainda mais o posto que ela assumiu na carreira, para melhorar a empresa como um todo. Esse curso não tem necessariamente relação com a carreira que você vislumbra. Por isso que quando a gente começa a pensar em carreira, a gente passa a entender o quê? Eu estou aqui, vim até que eu tenho de validar a minha história profissional. Em primeiro lugar, então você por onde eu passei. Tá, hoje, o que você orientaria para alguém que está ouvindo essa conversa pela primeira vez ou quem está no meio do caminho e gostou dessa história? O que você orienta a pessoa a fazer? Um diário de bordo? Áudio, enfim? Eu começaria com uma linha do tempo profissional. Tá. Sabe como nós fazemos aí para autoconhecimento uma linha do tempo da nossa vida? A gente tem de fazer uma linha do tempo profissional. Qual foi o meu primeiro emprego? O que eu exerci lá? Quais as habilidades que eu desenvolvi? Buscar na memória. Buscar. Porque na medida em que eu construo minha linha do tempo profissional, eu também construo o mapeamento das minhas competências. Porque aí eu vou desenvolvendo e às vezes muito naturalmente coisas que eu nem dou registro. Eu vejo nas pessoas, e aqui a gente fala muito isso no canal, eu vejo talento nas pessoas que ela não vê. Verdade. Porque é tão natural, ela aprendeu no decorrer da vida, mas ela não registrou. Então, muitas vezes eu vejo o líder e a pessoa fala, você acha que eu sou líder? Claro que você é líder. Mas ela não vê porque ela exerce naturalmente. Ela pode ter um talento nato, ou ela pode ter se desenvolvido nessa história profissional que ela não observa. Ela nem registrou, né? Não houve um momento aí de pensar em registro. Rô, é a consciência. E assim, é muito louco o que você está falando, Rô, porque quando a gente precisou fazer lá o nosso currículo, as meninas que estão cuidando, estão nos ajudando nesse momento aqui de start da nova cara, né? Do novo logo, enfim. Houve aí um momento em que foi pedido a mim que eu fizesse meu currículo.
fiz, o que eu vou falar? É como se eu não tivesse, porque eu não fiz esse registro. Sabe aonde eu fui, que de repente, não sei se as pessoas fazem isso hoje, eu fui lá para onde? Para aquela paginazinha profissional que ninguém usa quase, porque fica todo mundo no oba-oba, mas existe uma página que todo mundo conhece que se chama LinkedIn. Ali a gente coloca, né? A gente coloca o que eu vi ali de cursos que eu já tinha esquecido, de coisas que eu fiz, mas que de alguma forma eu registrei ali. Falei, gente, eu tenho tanta coisa que eu faço, que eu aprendi a fazer e eu já tinha me esquecido disso. Então, o LinkedIn me deu esse... É uma agenda online, né? Quase que um registro online mesmo do dia a dia. Para mim, Rô, veio de uma maneira muito interessante. Eu vou falar rapidamente. Eu trabalhei com muita alegria com a Andrea Cury, que é uma gerente, hoje gerente da unidade Francisco Matarazzo do Senac. E na época eu atuava na área de secretariado, dava aula de técnicas secretariais, ética profissional, enfim. E um dia a Andrea me pediu uma outra tarefa. Eu falei, mas André, eu sou da área secretarial. Não sei fazer isso, né? Aí ela falou, Rô, mas a área secretarial te permite tantos olhares. E eu não tinha consciência do quanto, enquanto atuava como secretária, enquanto professora de secretariado, quanto a profissão de secretária desenvolve milhares de possibilidades. E é isso que a gente lamenta, quando a gente fala de carreira, a gente lamenta inclusive a nossa trajetória acadêmica, porque a gente não é instruído para isso. Ninguém nos ensina, né? Sabe? E a gente também aqui no Brasil tem a mania de achar que o outro é responsável pela minha trajetória, e na verdade não. E não só, né? Na verdade a gente tem essa ideia de que o outro é responsável pela gente em todos os sentidos, né? A gente busca sempre que alguém tenha ali que nos amparar de alguma forma. Então olhem para este canal como esta pessoa que está te dando esse respaldo para que você caminhe sozinha. Porque não há melhor coisa do que a gente fazer as Olha, já ia falar errado. As autodescobertas, né? Não, Rô? É verdade. Resumidamente, se você for pensar na sua carreira hoje, pense no seguinte: em primeiro lugar, reconstrua a sua história, valide a sua história. E aí, use os mecanismos que te dão prazer para isso. Escreva, faça um áudio, grave, busque pessoas que trabalhavam com você naquela época. Pede feedback, né? Resgate a sua história. E é óbvio que não dá para falar em carreira sem falar em planejamento. Então, de posse da sua história profissional, comece a pensar quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, e pensem sempre nas competências de relacionamento. Hoje o mercado pede que a gente tenha habilidades muito, muito, muito à flor da pele com relação aos relacionamentos. As people skills, né, gente? Habilidade como pessoa. Então, na medida em que você olha para suas habilidades, você consegue entender que elas podem te levar a um caminho absurdamente de sucesso. E por meio das habilidades e por meio do que você se sente feliz em realizar, você consegue construir as suas metas profissionais. Metas sempre de curto, médio e longo prazo, né? E aí, quando você estabelece meta de curto, médio e longo prazo, você está construindo o seu plano de carreira. O plano de carreira. E assim, o start de tudo que a Rô falou aí, autoconhecimento. Se você não buscar, não ir atrás de descobrir quem verdadeiramente você é, você vai ficar rodando em volta do próprio rabo. Sabe aquela coisa de ficar rodando? Você nunca vai achar o ponto? Porque você não fez a lição básica, que é a descoberta, o autoconhecimento. Então, o plano de carreira é bom, é ótimo, é excelente, mas a gente tem que dar um passinho atrás, né, Rô? Autoconhecimento. Mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre autoconhecimento, nos próximos episódios, né, não, Rosinha? Vamos falar muito, né? Se você tem dúvidas, se você quer saber mais algo sobre o que a gente falou aqui, manda uma pergunta aqui pela mensagem, manda uma mensagem pra gente, ou vá nas nossas redes sociais aqui e manda um direct pra gente, para que a gente possa responder a sua dúvida. E lembre-se que a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Então, de repente, você pode estar ajudando muita gente a ter um melhor esclarecimento.
É isso, Rô? É isso. Então tá. Pensem sempre no seguinte: documente a sua vida, conscientize-se da pessoa que o tempo construiu. A partir do momento que você vê a sua história, você vai entender que você é muito maior do que você supõe. E aí a carreira fica fácil. Não é? Então tá bom, né? Beijo, gente. A gente se vê aonde? No Palavrinhando, no próximo episódio, que pode ser num outro formato. Aguardem. Lembra que a gente falou do podcast? Não esquece, hein? Siga a gente direitinho ali nas redes sociais que estão aqui, que a gente vai dar exatamente o caminho das pedras para o podcast. É isso. É isso? Então fomos? Fomos. Fui. Beijo. Foi? Beijo!